Boa noite, pessoal. Eu tô aqui para mais um podcast, com certeza trazendo conhecimento para você. E hoje a gente vai falar sobre comunicação. É isso mesmo, assembleia tem muito a ver com comunicação. Você, síndico, precisa saber como se comunicar para que o seu condômino entenda aquilo que você está trazendo. E, lógico, você precisa também ter um embasamento jurídico naquilo que você está apresentando aí na sua assembleia. E hoje, nada mais, nada menos, estou aqui com dois feras no ramo condominial, o Dr. Gustavo Camacho e Caleb também, especialista em oratória. E eu vou passar para eles se apresentar, nem vou apresentar, porque senão vou ficar rasgando muita seda aqui. Eu vou passar para eles apresentarem um pouquinho de cada um e a gente vai ter um bate-papo muito especial. E você, síndico, não pode ficar de fora. Vou começar então com o Caleb. Boa noite, Caleb. Prazer tê-lo aqui novamente. Boa noite, Joyce. Boa noite, Dr. Camacho. Eu sou o Caleb Moreno, jornalista. Sou um falante que sempre está aprendendo esta arte da oratória, que é para todos os setores, inclusive para a área condominial. Com certeza para a área condominial, né? Porque a gente está todo dia se comunicando com pessoas, né, doutor Gustavo? Exatamente. Eu sou o Gustavo Camacho, é uma satisfação estar com você novamente aqui, Joyce. Com você também, Caleb, estivemos juntos no ano de 2024, ali em Itapema, numa super palestra sua. Foi bem bacana. E eu sou entusiasta do mercado imobiliário e condominial. Então, eu acredito muito no desenvolvimento das cidades através dos empreendimentos, dos condomínios edilícios, que é onde justamente a vida das cidades acontece, que é dentro das casas das pessoas, é onde as pessoas trabalham, e cada vez mais isso é uma tendência de mercado. E com certeza você, síndico, tem que saber se comunicar. Não adianta simplesmente o síndico chegar naquela assembleia, vai lá, às vezes nem preparou os slides corretamente para apresentar, tá todo perdido, não sabe o que vai falar, chega lá os condôminos com 300 perguntas. Quem não tem um controle emocional, uma oratória muito boa e não sabe se comunicar, né, Caleb? Acaba se estrepando. Dicas, Caleb. Primeiro, eu acho que eu sempre digo assim para os síndicos, é essencial você, quando vai montar uma assembleia condominial, que o síndico tenha muito conhecimento no que ele está trazendo para os moradores. Quando eu vou apresentar qualquer demanda do meu condomínio, eu primeiro tenho que saber muito bem. Então, sou eu que elaboro os meus slides, sou eu que projeto as minhas demandas para que eu possa apresentar, porque eu tenho conhecimento, então eu vou falar com propriedade. Mas existe postura, não existe? É verdade, muito importante. Eu vejo que já participei de algumas assembleias de condomínio, que normalmente vem justamente essa pauta pronta. Mas o que é importante? Quem está lá é participativo, porque tem morador que nem aparece. Não essa é a grande engessado, verdade. né? Não é engessado. Então, qual que é a principal ideia? É que essa pessoa ela quer ter voz. Nós vivemos num país democrático e os condomínios também, as pessoas que lá estão, querem viver dentro desse regime democrático. Alguns exageram? Sim. Então, qual que é a principal ideia da oratória? É, antes de ter a voz, dar a voz. E deixar com que os próprios condôminos eles ditem aquilo que eles têm por prioridade. Por exemplo, o que você vê de positivo aqui no condomínio? E colocar alguém do condomínio para realmente escrever. Vamos lá, positivo, gente. Positivo é isso, aquilo daí. Eles vão fazer lá suas demonstrações, colocações. Agora, vamos lá. Pontos negativos que vocês, como condôminos, querem tratar especificamente nessa reunião. Você já coloca lá. Porque nem sempre a tua pauta vai estar de acordo com a necessidade da pauta deles. Certo? Certo. E aí, deixa eles falarem. Então vamos lá, sobre esse ponto negativo aqui, o que nós podemos alinhar, qual a opinião, de que maneira, qual o entendimento do grupo. E aí alguém vai começar. Sempre tem quem tem a liderança da fala. Isso é natural, em qualquer grupo. E deixa eles falarem. Por quê? Eles querem falar. Quando você deixa bastante eles falarem, e aí entram em alguns acordos ou entendimento em relação àquilo, mesmo que não seja resolvido, você, como síndica profissional, poderá dar a opção para que eles possam dizer o seguinte, então é o seguinte, esses aqui são pontos que nós devemos sim prestar atenção e trazer a resolução. E trago para vocês também uma pauta importante, ou seja, eles já foram ouvidos. E o ser humano tem essa necessidade, né, doutor Gustavo, de ser ouvido. E aí você já amenizou a situação. Por quê? Porque aquela necessidade de falar, de colocar para fora as insatisfações, já aconteceu de primeiro. Você não deixou por último. Eles vão ficando nervoso até o final. Já deixa no início, deixa falar, à vontade. E depois você traz a sua pauta. Aí você já dominou. Por quê? Porque
a necessidade de se expressar já aconteceu. Então essa é a primeira dica. Ó, tá vendo? E aí tem o embasamento jurídico, né, doutor Gustavo? O edital tem que ser muito bem elaborado. Tem que ter sempre, eu sempre digo, tem que ter uma assessoria jurídica muito boa também para alinhar, porque Caleb pontuou um lado. Vivendo do nosso lado, a gente sabe que nem todas as assembleias são tranquilas e precisa muitas das vezes de uma determinada posição também da parte do síndico, da parte de uma assessoria jurídica. Joyce e Caleb, assembleias são momentos estratégicos dentro do condomínio. E a estratégia começa na pré-realização do ato. Então, o que é importante? A efetiva comunicação, a transparência da comunicação, que a pauta seja pensada de acordo com as reais necessidades daquele empreendimento. Lembrando que cada assembleia é um ato jurídico. Aliás, as assembleias são o maior órgão que existe dentro de um condomínio, que tem poderes, inclusive, para alterar a convenção do condomínio e o regulamento interno. Então, veja, existe uma soberania bastante importante. Obviamente que não é soberana para alterar tudo em desacordo com a legislação, mas é fundamental que sejam pensadas. O sucesso de uma boa assembleia é a efetiva preparação. E estar alinhado com os conselheiros também é importante. Deixar muito claro para os condôminos aquilo que vai ser discutido e que tudo bem, no início eles vão ter essa oportunidade de se manifestar, mas posteriormente existem regras de condução do ato, porque a gente pode falar, mas tem coisas que a gente pode falar e não pode votar, porque se votar não tem validade. A gente já se deparou com situações em que foram votados assuntos importantíssimos em assuntos gerais. Eleição, previsão orçamentária, chamadas de capital em assuntos gerais, e são expedientes plenamente anuláveis. Então, a segurança jurídica de todas as assembleias depende de uma boa preparação. E é importante salientar, até semana passada eu estava numa assembleia com o Dr. Márcio Pano, e a gente estava bem sobre isso. Então, assim, a gente começou na prestação de contas, previsão orçamentária, eleição de síndico, fomos reeleitos para mais 2 anos, e partimos para todas aquelas demandas que os moradores tinham passado para a gente. Então eu levei todos os slides, fiz um projeto de melhoria de tudo aquilo que os moradores solicitaram. Uns queriam piscina, outros queriam só playground, outros queriam área de convivência. Então a gente fez projetos dentro do condomínio com o arquiteto e mostrou para os moradores. Isso, Joyce, nós temos uma estimativa para isso, para isso, para isso. Eu trouxe aqui para vocês escolherem as prioridades. O que é prioridade para vocês? Então eu ouvi vários comentários, a gente trouxe aqui, agora vocês vão deliberar as opções. A partir do que vocês deliberarem é o que a gente vai executar. Só que eu quero deixar claro para vocês, existem 3 prioridades no condomínio: telhado, hidrante e piso dos blocos. E isso é primeiro. Depois vem esses itens. Um votou numa coisa, outro votou noutra, outro votou noutra. Daqui a pouco chegaram para mim e disseram: Joyce, cota se fosse para a gente fazer tudo. Um pacotão. E executar com um empréstimo numa credenciada e fazer esse serviço. Top. Então, daqui a 30 dias a gente vai ter uma nova assembleia para deliberar aquilo que foi conversado com os moradores antes. Então, foi uma assembleia rápida, uma assembleia tranquila, que terminou, era 9 e pouquinho da noite, e muito eficiente. E aí o pessoal já ficou naquela expectativa e tudo. Então, eu acho que isso é interessante. Às vezes as pessoas falam assim, principalmente eu vejo muitos síndicos questionarem e me perguntarem, Caleb, Joyce, como é que tu consegue? Porque lidar com pessoas é diferente. Quem está lá na frente, o síndico, muitos síndicos moradores, eles vêm de um segmento, às vezes, muito diferente. Existem pessoas que eu acho que nasceram para estar na frente, para falar, tem uma facilidade, eu sou uma pessoa dessas, de se expressar, de conversar, de saber ouvir e saber responder. Mas existem outras pessoas que já não têm isso. E como eu sou proprietário, síndico, morador, eu sou sanguíneo, eu vou no impulso. E como controlar esse impulso? Olha, primeiro respiração, né? Primeiro passo é autoconhecimento, saber qual é o seu temperamento, de que maneira você lida com o seu temperamento. Você falou de uma questão muito interessante. Quando você fala assim, eu transfiro a eles, em outras palavras, a responsabilidade da decisão. Quando você transfere a responsabilidade da decisão, você mostra que você não é apenas uma administradora de números. Você é uma gestora de pessoas. E gestão de pessoas está em justamente delegar, mesmo que seja a decisão a ser tomada. Porque o que é prioridade para mim não é prioridade para você. O que é prioridade para mim não é prioridade para o Dr. Gustavo. Consequentemente, alguma pessoa poderá ficar chateada
Porque a sua prioridade não foi atendida. E aí entram as porcentagens. Quando você transfere essa responsabilidade e você não toma uma decisão, o outro lá, que é vizinho, que convive no dia a dia de porta com aquele que ele vai dizer, não, sua prioridade não é a minha prioridade, ele vai pensar. E dependendo até mesmo do grau de instrução, do autoconhecimento das pessoas, do ambiente que elas vivem, das profissões que elas têm, do ambiente de trabalho que elas estão acostumadas a lidar, fica mais fácil. Mas essa transferência de responsabilidade, Joyce, é uma grande sacada, porque gestão está mais relacionado a gerir pessoas, a gerenciar emoções, do que números. Porque números até o ChatGPT faz hoje. Essa é a grande verdade. Verdade. É verdade? E o que é muito importante nisso que você falou, Caleb, é que as assembleias não são assembleias do síndico. São assembleias de condôminos. Exatamente. Somente condôminos participam. E não obstante a isso, o síndico, por vezes, não preside e não deve presidir as assembleias. Tem muitas convenções que proíbem que o síndico presida as assembleias. Então, o que cabe ao síndico? Montar a pauta, convocar a assembleia dentro do tempo e modo estabelecidos na convenção de condomínio e aí elege-se um presidente que tenha as características necessárias para fazer o controle aí sim das emoções, o controle de cassação de palavra, de fornecimento de palavra, de interrupção quando é necessário, de informar que, olha, não temos como continuar a assembleia dessa forma e talvez alguém tenha que se retirar. Então o presidente é uma figura muito importante e central, porque a assembleia, ela é justamente isso que você falou. Ela é dos condôminos, não é a assembleia do síndico. E aí entra uma questão que eu noto que as administradoras estão despreparadas. Por quê? Vamos lá. A gente está numa assembleia. Quem quer ser? Eu acho que quando você pergunta quem quer ser, você tem que passar um escopo do que é um presidente de uma assembleia. Primeiro ponto. Por quê? Quando a gente tem assessoria jurídica, a gente já coloca direto isso para o jurídico, porque ele vai pensar no bem-estar do condomínio. Ele está ali para zelar a integridade dos condôminos. Ele não está ali para defender síndico, defender administradora e nem defender o morador em si. Ele está ali para zelar pelo condomínio, que é o que ele está prestando serviço. Então, uma ação racional, né? A assessoria jurídica ela faz essa base. Mas quando você não tem uma assessoria jurídica no seu condomínio, não adianta o síndico também preparar uma pauta, um bom slide, tudo muito formalizado. Se o presidente ele acabar pendendo para um lado, não souber pedir para que a pessoa se controle num determinado momento, que corte quando está tendo uma ofensa de um morador com o outro, que o intuito não é esse. Porque assim, as pessoas têm que entender que uma assembleia de condomínio não é você vai para lá para fazer barraco, porque barraco não resolve os problemas do condomínio, gente. Tem pessoas que... Teve uma moradora uma vez que pegou as costas e disse, eu vou embora. E o pessoal falando, e ela berrando por trás, assim, um salão grande, eu vou embora porque não dá para tirar a Joyce do sério, então não adianta eu ficar aqui. Aí a moradora, ela passou xingando lá, dizendo que não dava para tirar tudo sério. Claro, ela quer me desestabilizar, só que ela não conseguiu, porque eu aprendi que com louco não se discute. Então você deixa a pessoa falar. E aí quando ela falou tudo que ela tinha para falar, eu disse, então vamos lá, primeiro ponto, aconteceu isso, isso e isso. Lembra? Tal situação assim, assim, assim. Foi resolvido dessa forma, então você não pode reclamar. A pessoa fica sem ação. Mas se o presidente está lá e ele não tem esse controle também, isso dificulta muito a parte tanto da administradora e até acaba, como a gente vê vários vídeos na internet, de assembleias que voam cadeira. Eu nunca, graças a Deus, e nem quero participar, estar numa assembleia desse tipo, né? Mas acontece. A gente vê quantos síndicos tem um condomínio próximo a um dos condomínios que eu administro. Já tive desprazer. É mesmo, chinelo. Que arremessaram o chinelo, uma senhorinha braba arremessou o chinelo lá na cabeça da síndica. Coisa. Nossa! Eu digo, e tinham me convidado para ir para essa assembleia. Eu disse, ainda bem que eu não fui. Queriam que eu me candidatasse lá. Eu digo, ainda bem que eu não fui. Porque o povo tá com esse sangue nos olhos, não resolve as coisas e vai sobrar para quem? Para mim? Então, são situações complicadas, a gente sabe disso. E é essa questão do controle emocional, mas a pessoa também entender até onde vai o direito dela e aonde entram os deveres. Eu acho que isso é essencial, principalmente numa assembleia. Seja ela ordinária, extraordinária, principalmente quando é ordinária, que a prestação de contas as pessoas não querem entender muitas das vezes, porque você está lá, você presta. Eu tive uma assembleia que o morador olhou para mim e disse assim, tá, mas tu sabe tudo na ponta da língua? Eu olhei a minha gestão. Se eu não souber o que eu executei na minha gestão, cara, vocês têm que pedir socorro.
porque tudo que a gente pergunta, Joyce, tem resposta. Ainda bem que eu tenho a resposta. E se eu não tivesse resposta, eu estava no mato sem cachorro. Porque se eu sou a síndica, eu estou gerindo um empreendimento, eu sou a CEO dessa empresa nesse momento, como que eu não vou saber o que está acontecendo na parte operacional e administrativa dentro do condomínio? Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. E tem pessoas que vão para a Assembleia para desestabilizar o síndico, para pegar porque não gosta da figura, da pessoa, e não pelo bem do condomínio. E eu acho que essa questão do síndico saber se portar, do síndico ter um autocontrole, que hoje na nossa sociedade tem muito isso, a pessoa ter um autocontrole é essencial. Exatamente. Né? É uma coisa que... E se eu não tenho, eu consigo trabalhar isso? Sim, consegue, porque você lembra daquela questão da plasticidade neural? É justamente isso. Se eu sou sanguíneo e a minha comunicação é uma comunicação mais assertiva ou agressiva e possa representar isso para alguém, se eu vou me tornando um comunicador passivo-assertivo, pessoa educada, equilibrada, fala o que tem que falar num tom que se deve usar. Você vai habituando o teu cérebro a esse novo padrão de comunicação. Então, quando você tem alguém lá na reunião do condomínio que diz assim, eu vou embora porque eu não consigo tirar ela do sério, porque o padrão de comunicação dela é a briga, é o debate, é a discussão. Uma vez que você deu voz a ela, ela está tão desacostumada a ter voz que ela está acostumada a ser rebatida, sempre rebatida. E aí você desestabiliza. Por isso que no início eu falei, dê voz aos moradores. Por mais que aquela não tenha sido a pauta pré-estabelecida, lá no e-mail enviado, no comunicado enviado aos apartamentos, às pessoas que lá moram. Por quê? Porque é o momento de extravasar, de falar o que eu sinto. Então, escuta ativa, primeiro passo. Ouça bastante e fale pouco, porque as pessoas já vão na intenção de falar. Já tiveram grupos pré-reunidos. Já aconteceu a assembleia, já aconteceu uma assembleia de corredor. No grupo de WhatsApp, que é separado do grupo do condomínio, não é? Tem o grupo dos moradores da Assembleia, amanhã, já começa hoje a ferver ali no grupo. É bem isso mesmo. Eu já fiz parte já tive em condomínio, terreno e tal, que eu saí do grupo, que era insuportável. Fala, gente, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo para isso, sabe? Porque são coisas, assim, que fogem o teu controle como cidadão. Mas realmente, Joyce, tem sim a plasticidade neural ou cerebral, como também utilizada a nomenclatura, vai te dar essa facilidade de criar um novo padrão de comunicação. Quando a pessoa vem agressiva, você não vai responder agressivo, você vai baixar o tom. Aí quando você baixa o tom, você fala, certo, pode falar, fale tudo que você está então querendo falar para mim, que eu estou disposto para te ouvir, pode falar. Eu vou até anotar. Aí você começa a anotar, a pessoa que está gritando, ela vai se sentir tão constrangida que ela vai ter que baixar o tom. Mas a tua natureza lá dentro está dizendo assim, ó, grita. Com aliança no pescoço. Responde! Me agrada muito a ideia, Caleb, da analogia de que a ofensa ela é um presente. Então, se eu pego e te ofereço um presente, Caleb, aqui o presente, e você não aceita, o que acontece com o presente? Fica comigo. É isso que acaba acontecendo. Senão você entra no estado emocional junto com aquela pessoa. Exato. E aí quando você entrou no estado emocional, você perdeu. Perdeu para você a discussão. Perdeu para você mesmo, não é outra pessoa que sobrepujou você. Você que perdeu. Há pouco tempo atrás tem uma psicóloga, eu estava numa assembleia, até o Dr. Márcio também estava nessa assembleia. A assembleia é conturbada. E eu fiz como o Caleb falou, e a pessoa começou a falar e eu fiquei, falou, deixei falar tudo. Posso falar agora? É assim, 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 assim. E ela depois chegou, fez uma análise, ela até era uma ordinária, ela até falou, olha, eu analiso perfis. Então, eu não posso votar numa pessoa que não tem um perfil equilibrado para gerir o condomínio, por isso eu não estou votando em você. Ela falou para outra pessoa. Uhum. Porque você não me transmite a segurança que eu tenho na Joyce. Então, essa é a realidade. E depois acabou a saída ali, conversando com ela, ela disse assim, cara, tu tem que ser estudado. Eu ali já estava assim, sabendo tudo, já estava agoniada, porque as pessoas elas não querem a solução do problema, muitas das vezes, numa assembleia. Elas querem conturbar ainda mais, elas querem criar situações e não, na realidade, resolver os problemas do condomínio. Parênteses aqui, Joyce.
professor Silvio Capanema, que foi o atualizador da Lei 4591, de obra do professor, do professor que concebeu a legislação específica, ele dizia que existem os condemônios. Que você já identifica os condemônios da Assembleia. Aquela pessoa que foi lá possuída com o objetivo de tumultuar, não de resolver. E existe isso. Você tem que identificar isso logo no começo para poder saber os padrões, como você vai se comportar na Assembleia. É o padrão de comunicação daquela pessoa. E é assim, às vezes a pessoa chega lá e diz, não, mas esse serviço aí está sendo pago tanto. Eu disse, não está sendo pago tanto. Tá, porque lá no meu boleto veio tanto. Não, mas a senhora está lendo o boleto errado. Aconteceu comigo há pouco tempo. E é uma senhorinha. E eu disse assim, não, mas a senhora leu o boleto errado. Quer ver? Mandei a administradora, abre a nota X da empresa terceirizada para ver quanto que a gente paga. Abre lá na plataforma enquanto eu vou conversando aqui. E fui conversando, ela abriu. Ela veio com o boleto, está aqui no meu boleto. Eu disse, mas aqui está, serviços terceirizados. Isso inclui isso, isso, isso. No analítico de despesas vem toda a nomenclatura mas a nota fiscal está aqui. Os impostos estão aqui. Olha e mostrei. Só. Então, assim, quando você mostra... Ela disse, não, mas não está errado. Disse, não está errado. É que aqui soma todos os serviços para vir no boleto de vocês. Tudo que foi de serviço terceirizado está aqui. Só que a nota fiscal da empresa é essa. Lá na plataforma funciona assim. Então, você mostra que você tem conhecimento e você sabe ouvir. Só que muitas das vezes você também precisa se impor como síndico. Aquela pessoa que vem com aquela piadinha, com aquela bobice, e ela começa, e se você der corda, você deixar também, você perde a sua autonomia. Então, você tem que chegar e pontuar. E aí, ser mais ríspido, né? Não é assim que funciona. Não é assim que acontece. Olha bem o que a senhora ou o senhor está falando. Por quê? Porque senão também eles montam em cima do síndico. E o síndico, ele não é um empregado do condomínio. Ele é um gestor, ele está gerindo o empreendimento. Então, ele é uma parte, ele não tem. Eu digo que a gente não tem o poder da caneta. Tem muito síndico que acha que tem o poder da caneta. Não. Porque tu vai lá, tu botou o poder da caneta, depois tu não fizer o certo, volta tudo para ti. E aí, depois os síndicos são cobrados, eles acham, mas eu não sabia. Você está numa função, você tem que procurar. O síndico, né, doutor Gustavo, tem 127 obrigações dentro do Código Civil Brasileiro. Então, o síndico tem que saber aonde ele está se metendo. Não é ser síndico porque não tinha ninguém no meu condomínio. Não é ser síndico só por ser, porque é uma responsabilidade. Eu estou cuidando do patrimônio da casa de outras pessoas. E aí, quando você vai pontuar para eles uma obra que realmente precisa ser feita, troca de telhas, madeiras de telhado, permeabilização de telhado, você tem que pontuar. Mas nós queremos o parquinho. Mas o parquinho agora, por mais que vocês queiram, eu como síndica tenho que colocar que essa aqui é a prioridade de vocês hoje. Porque daqui a pouco vai estragar móveis de todos os apartamentos de cima, vai começar a passar para os apartamentos de baixo, vocês vão ter que pagar tudo isso. E aí o que vocês preferem? Melhorar um parquinho ou arrumar o telhado? Tem que ter essa autonomia. Ouvir, lógico, mas também saber pontuar o que é prioridade na sua responsabilidade. Porque tem isso, e tem muito síndico hoje, a gente sabe disso, fazendo o quê? Fazendo o que quer, achando que depois não há consequência. Por isso, Joyce, que a preparação ela é fundamental. E estudar o público-alvo com quem você vai conversar também é algo importante, porque não adianta nada você passar a mensagem e ela não ser compreendida. E aí, entender com quem você está falando é interessante. Exemplo, condomínios de padrão popular e condomínios de altíssimo padrão. São perfis diferentes. A forma como a Assembleia deve se colocar, ela é diferente. A vestimenta já começa diferente. O tom de voz é diferente. As palavras mais rebuscadas ou não precisam ser moduladas de acordo com o público, senão a mensagem não chega, não gera rapport no público, não gera a autoridade necessária. Na verdade, gera afastamento. Se a gente vai num condomínio um pouco mais simples e eu vou de terno e gravata, cabelinho para o lado, falando difícil, eu vou gerar repulsa já, de maneira imediata. Então a mensagem não vai chegar até o destinatário final. Se num ambiente já pouco mais... Assim, né? Eu não ganho igual um advogado, eu não ganho igual um síndico, eu não ganho igual... Eles querem comparar a questão, a maneira que a pessoa está vestida, lógico, com a parte do condomínio, querendo comparar padrões, e nem sempre a estratégia já parte daí. E aí uma outra estratégia que me agrada muito nessa condução dos trabalhos no início, fazer um combinado. Olha, gente... Essas são as sugestões, não imposições, sugestões de encaminhamento, porque eu estou aqui para auxiliar vocês na condução da Assembleia de maneira organizada, que todo mundo consiga retornar para suas casas em 1h30, em 1 hora, mas
Eu só estou aqui para auxiliar. Quem vai definir se a gente vai acabar em 1 hora e 30 minutos são vocês. Que é o dar autonomia, né? Isso. E o que é interessante é aquilo que você falou. As pessoas, elas se ajudam. Falam, ô, Caleb, você tá falando demais, cara. Dá uma segurada aí, porque Ou senão a repete Assembleia o não vai mesmo acabar. assunto, Pô, de novo o mesmo assunto, eles ficam. É importante. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas por que muitos não entendem? Pela a maneira mensagem? de expressar, maneira de falar. É o que eu digo assim, ó, vamos Não lá. só isso, vamos lá. Aproveitando, perdoe-me Não, pode falar. a interrupção. Você e eu podemos ter temperamentos distintos, certo? Se você é sanguínea e eu sou um colérico, estou dando um exemplo, que eu não sou colérico, e você é um fleumático, o fleumático vai receber informação de uma forma, o colérico vai receber de outra forma e a sanguínea vai receber de outra forma informação. Lembra do visual auditivo? Sim, Visual, auditivo. nós temos no nosso podcast lá gravado. Exato, tá gravado lá. Então nós temos o visual, né, o auditivo e o sinestésico. Também são características do ser humano. Um é mais sinestésico, o outro é mais visual, o outro é mais auditivo. Ou ali tem a sua variação. A maioria de todos nós, brasileiros, segundo pesquisas, somos mais visuais. Então quer dizer que se eu só falar e não mostrar, só o auditivo vai entender. Se eu só mostrar e pouco falar, só o visual vai entender. E se eu não provocar a emoção, que é o que vocês falaram muito bem aqui, da transferência da responsabilidade em, peraí, se eu fizer isso aqui vai pesar no meu bolso lá na frente. Olha, isso aqui, se eu não arrumar, se a gente não arrumar o telhado, vai infiltrar e o parquinho foi um gasto desnecessário. Você vai mexer com a emoção. Se você usar dessa estratégia, você fala com o sinestésico. Então, a comunicação, ela é muito relativa a com quem eu estou lidando. E isso deve ser observado. E como que eu vou fazer essa leitura? Conhecimento teórico e conhecimento prático, que está relacionado ao hemisfério esquerdo, que é teoria pura, e o hemisfério direito cerebral, que é prática pura. Sobre a questão do novo padrão de comunicação. O cara muito nervoso. Você lembra que você deu um exemplo de um gaúcho uma vez? Que ele era, negativo e não sei o quê, e não gostou. Você ganhou ele no grito? Não, No trouxe ele jeito. pro lado. No jeitinho. Não foi? No jeitinho, com tranquilidade. Aí ele baixou a bolinha. Por quê? Porque naturalmente ele se sentiu acolhido. Começou a entender o que estava sendo falado, né? Porque ele estava tão atordoado dentro das suas emoções, no calor das suas emoções por causa do seu temperamento e posicionamento. E isso pode acontecer com qualquer um, qualquer temperamento pode se estressar, e é natural, que ele não conseguia nem enxergar e nem entender. Mas você baixou o tom e criou um novo padrão de comunicação com ele. E aí você aproximou Mais pra perto. e não repeliu. E é importante porque, assim, o condômino, ele vê o lado dele, ele não vê o lado do síndico. E o síndico, na realidade, ele não tem que ficar de lado nenhum, ele tem que entender o que é prioridade pro condomínio. E muitas das vezes você não saber se expressar, você não saber falar isso, traz sérios problemas para uma gestão. E por mais que haja diálogo, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, é como foi falado. Por quê? Porque isso aqui precisa ser feito, esse copo precisava ser branco, ele não podia ser vermelho. Porque a norma diz que é isso. Ah, mas o condomínio quer que seja... Mas não dá. Eu tenho que seguir o que é o quê? Porque lá depois eu saio, não sou mais síndica, vem outro síndico e diz assim, a Joyce pintou isso aqui de vermelho e não podia ser, ele tinha que ser branco. Vai lá atrás da Joyce cobrar para ela refazer isso aqui, porque a responsabilidade era dela como gestora. Então isso também as pessoas precisam entender. E como falar isso para que os moradores entendam? Porque as pessoas estão acostumadas muitas das vezes, alguns condomínios, elas vêm de casa. E aí na casa dela ela pinta do jeito que ela quer, ela faz do jeito que ela quer, se ela quer fazer a manutenção ela faz, se ela não quer fazer ela não faz. E o síndico ele tem responsabilidade. Prédios novos, ele tem manual do síndico que ele tem que seguir à risca por causa da perca de garantia, e prédios velhos, mais antigos, a manutenção é outra por causa do tempo. E muitas das vezes você pega um condomínio, né, doutor Gustavo, que tá aí, como a gente tem 7 anos, que o síndico nunca fez manutenção nenhuma. E aí vai botar essa casa em ordem, tem que mexer no bolso. E aí o pessoal já vem com aquela piadinha, com aquela coisa e não entende a responsabilidade. Então eu digo, gente, tá tudo lá na plataforma. Entra lá, você vai anexar, vai ver a nota fiscal, vai ver o comprovante de pagamento. Mas até você criar essa questão, tanto que às vezes a gente chega e diz, não, o pessoal diz assim, as contas da Joyce realmente está tudo muito certinho, não tenho nem o que questionar. Por quê? Porque as pessoas realmente vão lá e analisam isso.
mas você precisa mostrar que você está trabalhando com transparência e pontuar para eles as demandas. Joyce, nós temos muitos profissionais no mercado hoje, empiristas, que são supostamente profissionais. Bastante. Isso, seja advogados, seja administradores de condomínio, síndicos, prestadores de serviço. E jornalistas, professores de oratória. De modo geral. De modo geral. É geral. Nos condomínios é interessante como isso é presente, porque são os lares, então existe um viés de amadorismo ainda dentro desse segmento que vem se profissionalizando aos pouquinhos. Mas o que a gente nota é que nos cursos de formação, a gente começou lá atrás, principalmente depois de 2014, que teve aquela crise do mercado imobiliário e que o mercado de condomínios foi a tábua de salvação de corretores de imóveis, de diversas áreas, contadores, advogados, o pessoal acabou se agarrando porque não tinha inadimplência. Os cursinhos de formação de 8 horas, de 16 horas, dizendo, você é um profissional porque você fez esse cursinho de formação. E hoje existem cursos de pós-graduação. E sabe qual que é o problema dos cursos de pós-graduação vocacionados para esse mercado? As pessoas, de modo geral, não conseguem se inscrever nos cursos porque não têm uma formação superior e não conseguem usufruir desses cursos, ou então tem formação superior, mas não tem interesse porque são cursos de longa duração, de 18 meses, de 24 meses, e a gestão de um condomínio edilício, ela perpassa por várias ciências, mas especificamente por 3. A engenharia e a arquitetura, porque a edificação ela é uma estrutura física que foi construída, que foi projetada, que precisa ser manutenida. A ficção jurídica da existência de um condomínio edilício, a possibilidade de vender de maneira autônoma porções de uma mesma edificação em unidades, é eminentemente jurídica. E as questões envolvendo a administração, que daí é onde mora a imparcialidade que vai gerenciar toda essa superestrutura e os interesses que são, por vezes, colidentes, o interesse particular e o interesse da coletividade. E é onde a gente peca muito, porque são empiristas. E aí chega na hora da assembleia de demonstrar, de fazer o convencimento, porque, tudo bem, você chegar lá com uma boa oratória e não ter base, você é um demagogo. Está só manipulando as pessoas. Mas chegar com fatos e dados técnicos e aí sim conseguir demonstrar isso de maneira transparente e clara com uma boa oratória é a conjugação do que precisa para um resultado positivo, no meu ponto de vista. E são segmentos que o síndico tem que ter, não precisa ser especialista, mas precisa ter o conhecimento, porque toda a responsabilidade dessa gestão está sobre a cabeça dele, está sobre a pessoa dele. Então, automaticamente, toda a parte que envolve administração financeira, administração de pessoas, parte jurídica, parte de estrutura, responsabilidade do síndico. Então, você não precisa ser o engenheiro, ser o advogado ou ser o administrador. Lógico que o síndico tem que ter um conhecimento, ele tem que saber tudo isso, mas ele precisa ter empresas que vão lhe auxiliar, que vão lhe instruir na demanda que o condomínio precisar. Estou com uma patologia de fissura, saber entender, o engenheiro vir conversar com o síndico, explicar. Muitas das nossas assembleias eu nem levo o engenheiro para as assembleias. Eu mesma explico para os moradores. Então, eu sugo tudo aquilo de informação que eu sei que os moradores vão me perguntar, porque eu conheço o meu público, e eu vou passar para eles, exceto quando há uma apresentação de um laudo ou algo do tipo, e vou passar para eles isso. Gente, o nosso ponto importante é esse. Isso aqui está acontecendo isso. Às vezes o morador pergunta, já estou com uma rachadura aqui na minha parede. Eu digo, tá, manda uma foto para mim. Ah, mas não é um ângulo de 45 graus, isso é uma fissura normal de área de abertura, que tem sempre na parte de janela, porta. Mas mesmo assim eu vou passar a tua foto aqui para o engenheiro, vou pedir uma avaliação dele, se caso for a gente agenda uma visita para verificar. Então, tudo depende muito de o síndico saber. Não é o que eu digo hoje, assim, e eu digo até hoje, eu estava prestando assessoria para uma moradora lá de Joinville, num condomínio que eu passei o telefone do Dr. Gustavo. O síndico simplesmente está fazendo tudo por conta. Instalou um mercadinho, não aprovou em assembleia, foi fazer a obra de pintura do prédio lá, contratou uma empresa que a empresa sumiu com metade do dinheiro, aí ele comprou um andaime todo com pistão automático, porque a empresa exigia isso para prestar o serviço dela. Tá lá o equipamento enferrujando no canto do condomínio. O que foi? Mal administração. Não soube gerir, não soube perguntar e atrás se essa empresa realmente fez um bom trabalho em outros condomínios. Como é que foi essa empresa trabalhando? Outra coisa, ter esse contrato muito bem embasado juridicamente, não teve a parte jurídica, a administradora não auxiliou essa síndica corretamente.
E aí hoje eles têm uma assembleia para mais uma chamada de capital para cobrir demandas. E a síndica não quer ouvir ninguém. Ela e o conselho estão fechados e não quer ouvir. Mas espera aí, tem uma irregularidade, então se vocês não estão contentes, não aprovem. Peçam mais explicações. E tudo isso vai trabalhando. As pessoas têm que saber, como eu falo, ouvir também o síndico, não achar que você é o dono da razão, porque você está olhando pelo outro lado. Acontece muitas vezes, eu falo assim, então vamos conversar comigo. Qual é o dia que tu tens disponível para conversar? Vamos tirar tuas dúvidas, vamos dar uma volta no condomínio, eu te mostro. Aconteceu agora há pouco tempo com um condomínio, estava reclamando no grupo aberto, reclamando. Eu disse, pessoal, bota no grupo. Botei no grupo, esclareci as dúvidas. Eu não fico em grupo aberto, mas lá eu sou proprietária de um imóvel. Tô aqui como moradora, mas já que falaram, então bora, tá aqui. Chamei 3, 4 moradores para conversar. Parou. Então assim, quando as pessoas vêm entender a realidade do que você está falando, aí elas vêm pelo outro lado. Porque o Caleb trabalha na parte jornalística. Se eu chegar, vai ter porque morou bastante tempo em condomínio, mas se eu chegar para ti hoje e falar sobre uma demanda do condomínio, tu não vai saber na prática o que eu passo, a quantidade de multas que eu aplico, a quantidade de reclamações que eu recebo por causa deste item. O doutor Gustavo já vai entender, porque vai chegar as notificações lá para ele fazer, já vai ter embasamento de outros condomínios. Então, a gente fala com muitas pessoas com profissões diferentes dentro do condomínio. Então, é a questão de você saber explicar. Não adianta eu chegar para o morador e dizer, mas funciona assim, 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 tecnicamente, de acordo com a norma técnica tal. Tô falando firola para ele. Agora, se eu chegasse, gente, o negócio é o seguinte, ou a gente pega essa estrutura que está em risco de colapso futuramente, não hoje, e começa a tratar, ou lá na frente a gente pode ter que tirar toda a nossa sacolinha de dentro de casa e vazar, porque o condomínio vai ter que partir para uma outra esfera. Aí o pessoal, opa, então o negócio é sério. É sério, é daqui que a gente vai partir. Posicionamento, então, né, Joyce? Esse linguajar tem muito a ver com isso também, né? Uhum. A questão de realmente a pessoa entender o que você está falando e quem está do outro lado também saber ouvir. Porque o pessoal no condomínio aí nunca quer ouvir, só quer berrar. E ouvir também. Como a gente, como síndico, tem que ouvir quem está do outro lado também. Todo mundo quer ter razão, né? Nós estamos vivendo na sociedade da razão. Então, e é todo segmento, né? Não é só o síndico também, isso é geral. Todo segmento. E é muito difícil. Isso já aconteceu em Itajaí, inclusive. Um síndico que não se posicionou, que não fez o que tinha que ter sido feito, talvez para não criar naquele momento situações adversas com os moradores, e hoje o condomínio lá tiveram que sair do condomínio por determinação judicial, e até a própria Defesa Civil de Itajaí teve que determinar a saída por uma questão de segurança das pessoas que lá estavam, e se estendeu. Quando eu pego os documentos, eu vou lá e eu fico pensando, tá, mas por que o síndico do passado não resolveu? Por falta de posicionamento. Então tem sim o momento do posicionamento. E posicionamento está mais relacionado, e autoridade, não à altura, ao volume da minha voz, exatamente, mas ao conhecimento. Sim. Porque é muito mais fácil uma pessoa ela estar destinada a obedecer ou entender uma autoridade amorosa do que uma autoridade impositiva. E o que é essa autoridade amorosa? É justamente essa pessoa que, peraí gente, vamos lá, eu quero explicar para você. Peraí, eu quero te ajudar. Entende? E aí, opa, peraí, é outro tom. É fácil? Não é fácil. Porque tem pessoas mal educadas, tem pessoas que ultrapassam os limites da boa moral, da boa convivência. Mas quando você faz isso, você ganha a pessoa. E isso acontece quando a gente está elaborando um regimento interno, né? Que aí eu chego para os moradores, conselho, a gente está conversando, gente, tem isso aqui. Ai, Joyce, mas eu acho isso aí jamais vai acontecer no nosso condomínio. Aí eu digo, então, deixa eu dizer para vocês, aconteceu num condomínio a situação assim. E em tal... Teve um outro condomínio que aconteceu tal situação. Se tem cláusula, tem história, né, Joyce? É o máximo. Então, assim, a gente já coloca aqui no regimento que é para prevenir. Mas será que vai acontecer? Ah, mas eu acho que... para que colocar a multa já? Se estender o tapete lá? Mas eu não faço, tu não faz. Mas o outro vai fazer, daqui a pouco acaba virando um cortiço, daqui a pouco vira uma bagunça. Então, a regra, ela tem que ser seguida, mas ela tem que estar escrita. Porque o brasileiro vai estar assim, aonde que está escrito que eu não posso fazer isso? Muito. Mas lá não está escrito que não podia fazer isso. E sabe o que é interessante também, exatamente sobre esse ponto, Joyce e Caleb? Os empreendimentos novos. Por vezes, tem incorporadoras que não pensam nem em convenção de condomínio, que é um instrumento fundamental organizacional do empreendimento, e o instrumento operacional, que é o regulamento interno. E aí cabe, lá no momento da concepção do empreendimento, inclusive
aparelhado por uma administradora, por um síndico, lá na fase de comprou o terreno, vai elaborar o projeto executivo legal juntamente com o arquiteto, ter essa troca de informações, como vai ser a operabilidade? Eu tenho construtoras hoje que entram em contato comigo. Que inclusive é um business para o síndico. Você consegue prestar assessoria para a incorporadora, rentabilizando com esse business, com esse negócio que é criado. O arquiteto quer botar porque isso impacta diretamente. É isso que você falou. No final, nas experiências, nos sinestésicos. E hoje é o mundo da sinestesia, né? Todo mundo quer ter uma experiência. Não é só um produto. Vou te entregar. Meu apartamento é sólido, meu apartamento é maravilhoso, não tem patologia. Tá, mas e as experiências que você vai ter? Quem vai fornecer as experiências? Os instrumentos jurídicos e quem vai estar na ponta executando. Mas se pensou de maneira preliminar lá na execução. Isso impacta daí no LTV, que é o Lifetime Value dos adquirentes e a potencialidade deles fazerem upgrade de unidades, fazerem recomendações, se tornarem promotores da marca e no custo de aquisição. Porque é muito caro para o mercado imobiliário vender os imóveis. O spread é muito grande, chegamos a ter margens lá no início dos anos 2000 de 60% do mercado imobiliário. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque se investe pesado no marketing. Eu estava numa construtora resolvendo um negócio de um empreendimento que a gente cuidava e daqui a pouco o dono da construtora disse, eu não sei o que, falou assim, a Joyce está lá embaixo. A Joyce está aí, pede para ela vir aqui. Quer trocar uma ideia com ela. Estava montando o projeto com o arquiteto levou lá. Joyce, estou pensando em fazer isso aqui, assim, é lá em cima, pá, na área de lazer e coisa. Aí ele assim, qual é a tua opinião? Eu disse, vai dar merda. Ele olhou para mim assim, cara, isso aqui não pode. Se eu for síndica desse condomínio aqui, vocês vão se incomodar, porque vocês estão botando uma coisa como área comum e depois vocês vão querer vender ele privativo. Não pode. Aí ele assim, mas o arquiteto... Cara, eu falei, nem sabia que o arquiteto estava atrás de mim. Na cabeça de arquiteto, tudo dá. Depois quem se ferra é o síndico e a construtora. Ele olhou pro arquiteto. O que eu te falei que eu ia chamar ela, viu? E aí o arquiteto ficou olhando para mim. Disse, cara, não dá. Mas qual é a tua opinião, então? Quer? Ou vende já como um home office específico para as pessoas poderem trabalhar, ou comum com reserva. Já vai colocar lá na incorporação, lá na convenção, que esse espaço vai ser mediante a reserva, aprovado em assembleia, o valor e como isso vai ser cobrado vai depender do condomínio, o condomínio é que vai gerir essa demanda. Então todo mundo vai trazer o escritório para lá. Sim. E aí vai ter espaço para todo mundo? E aí ele está em área comum, depois a construtora não pode comercializar isso. Ela está instituída como área comum, você não pode comercializar depois. Vender. Não, peraí. É do condomínio. Então isso acaba afetando e às vezes... A má informação traz, como as convenções mal projetadas também. E isso é comunicação também. Claro, porque a incorporadora, ela precisa já nesse momento da concepção do empreendimento, juntamente com o arquiteto, pensar no instrumento jurídico. Quando você vai dar entrada no memorial de incorporação, que é o passo prévio à venda das unidades, como vai ser a convenção de condomínio? Quais são as áreas comuns que aquele empreendimento possui? O que vai ser feito naquelas áreas comuns? Já começa a projeção ali, porque não é só o apartamento físico, mas também a parte imaterial daquele imóvel, que até mesmo os corretores de imóveis têm que conhecer. Olha, esse empreendimento aqui a gente fez recentemente na região um espaço de Winston Churchill para charutaria, para que as pessoas jogassem sinuca, jogassem pôquer, fumassem charuto e consumissem whisky. Era um espaço com essa finalidade específica, até mesmo com preparação de exaustão e tudo mais. Mas veja, estava na convenção de condomínio essa destinação, e aí se chega o cidadão, não, mas eu não suporto fumaça, e a gente tem que alterar esse dispositivo aqui porque vai contra a lei antifumo e não sei o quê. Aí você já... E quem comprou, pensando naquela condição? Aí você já começa a criar conflito dentro do condomínio, porque o instrumento jurídico ele comunicou de maneira inadequada o que foi pensado pela incorporadora. E aí a incorporadora ela não consegue utilizar aquele empreendimento como portfólio para outros empreendimentos, porque as experiências foram ruins daqueles adquirentes. E comunicação, e o corretor tem muito a ver com isso. Comunicação não é o que eu falo, o que eu escrevo, é o que o outro entende. E o corretor tem muito a ver com isso. Porque o corretor não conhece a estrutura do empreendimento e vai vender falando 300 coisas. Principalmente eles vão dar valor de taxa de condomínio. Cara, nenhum corretor tem que dizer, o condomínio aqui vai ficar em torno de 300, 400, 500, 600 reais. Tudo que o condomínio for agregar é ele que vai dizer. Se eles quiserem uma portaria física, vai ser um valor de condomínio. Se eles quiserem uma remota, é outro valor. Mas quem é que vai escolher? São os moradores. E aí vem pessoas que dizem, mas o corretor dizia para mim que o condomínio ia ficar em 300 reais. Aí tá lá pagando 400 e pouco. Por quê?
Porque tem a portaria física, foi contratado mais um monte de coisa. O corretor pensou num zelador. Tá lá, tem um zelador, tem 2 faxineiras. A demanda do condomínio, quem vai gerir e saber trabalhar vai ser a administração da época. E esse condomínio também dentro dessa demanda. Então, isso é muito complicado hoje, porque a gente pega, às vezes, pessoas que vêm desiludida. Poxa, mas meu corretor, quando me vendeu, disse que ia ter tal coisa. Eu disse, mas a senhora não olhou o Mas quem se folder? responsabiliza por isso daí? Por uma má Vai comunicação. lá, doutor Gustavo. Quem porque treina? lá no flyer das construtoras tá lá, né? Fotos meramente ilustrativas. Não, Exato. Mas aí- quem que treina o corretor? É isso que Quem eu que falo. dá regramento pro corretor? Comunicar o que é certo e o que é errado. E É a aí, construtora. se ele comunicou errado, quem será responsabilizado pela má comunicação dele, doutor Gustavo? É exatamente o que eu entendo, Caleb, que cabe à incorporadora já quando na pré-concepção do empreendimento verificar com uma administradora e com o síndico, entender, opa, existem essas áreas comuns, empreendimentos com tipologia similar a esse aqui, com os serviços que foram orçados pela métrica de rateio, se vai ser por unidade, se vai ser um CRD, um coeficiente de rateio diferenciado, se vai ser por fração, a gente tem condições já de provisionar. E quando a incorporadora vai treinar os corretores de imóveis, a equipe de vendas, ela já pode sim dar essas informações. Então cabe à incorporadora já pensar nisso de maneira antecipada. O fato é que a maioria não pensa. Existem incorporadoras que hoje já vêm se atentando para isso, para o mundo das experiências, para uma boa convenção de condomínio, para um bom regulamento interno, para o treinamento da equipe de vendas, que ela vai se responsabilizar, não colocar, não assinar opções de venda para qualquer Zezinho, corretor que bate na porta, mas homologar os corretores que vão trabalhar a venda do produto, porque a gente já sabe quando a venda foi mal trabalhada na assembleia de instalação. Porque quando você vai votar a previsão orçamentária, a gente já descobre, naquele momento você descobre a venda, o processo de venda da incorporadora foi falho. O já sabe, vão me incomodar nessa questão e nessa questão. Porque eu já vi só veja, o indivíduo, Tanta experiência, né? dependendo do padrão do empreendimento, se é um empreendimento mais popular, com pessoas assalariadas, elas têm um teto de receita provisionada mensal. E ela vai onerar 30% da renda familiar já para pagamento das prestações habitacionais e vai projetar a mobília, vai projetar o resto da vida dela, levando em consideração aquele número que foi apresentado pelo corretor de imóveis. E aí, se o cidadão foi lá e falou que é 300 e na previsão orçamentária da instalação é 600, ela fala, já não vou pagar alguma coisa. Já deu problema. E aí começa a confusão. E aí começa a inadimplência. Olha só. Começa a inadimplência. Aí é aquela coisa, gente feliz não incomoda, mas gente infeliz incomoda e muito. E muito. E o engraçado que é assim, aí tudo que você precisar fazer de investimento vai ser brecado pelos moradores. Por quê? Porque eles projetaram algo e isso já excedeu a sua limitação. Então hoje eu digo porque eu trabalho com condomínios populares e eu vejo que a gente tem que trabalhar com estratégias. A estratégia de um fundo de melhoria, arrecada, executa, tem aquele condomínio que a gente às vezes pega, tá lá há anos sem manutenção e você precisa fazer, você chega para eles, mas infelizmente eu quero dizer para vocês, a gente não tem para onde fugir. Ou vai ou racha. Por mais que vocês queiram, já chegou o condomínio que eu tive que dizer assim, ó, gente, é isso aqui, não, mas nós não queremos. Então tá, tô largando meu cargo de síndica, vamos convocar uma assembleia daqui a 10 dias, eleição de um novo síndico, eu quero ver quem é que vai para cadeia por vocês, porque eu não vou. Não, Joyce, mas pelo amor de Deus, como assim? Eu preciso fazer, isso é segurança, eu não posso. E aí você transfere a responsabilidade. Entendeu? Não, então vamos fazer. Que é o mais correto. Pô, mas já estamos com dívida, não sei o quê. Infelizmente chegou no patamar que a gente precisa fazer isso, gente. Se não pudesse, se eu pudesse esperar 6 meses, beleza. Eu esperaria 6 meses, mas eu não posso. Porque se pega fogo num apartamento aí, daqui a pouco dá um problema, eu que vou assumir essa responsabilidade. E desvaloriza o imóvel, né? Levar as pessoas a essa consciência então, é muito assim, importante. Mas tem gente que não liga para isso, Caleb. E principalmente condomínios mais populares, Sim. eles não estão preocupados com a valorização do imóvel. Muita gente não se preocupa com isso. Que ele não tem uma visão também de que ele pode até melhorar de vida, né, Joyce? Eu já tive um condomínio que dizia assim, ó, não, daqui a pouco eu vou morrer mesmo. E pra que eu vou ficar me incomodando? Falta de perspectiva. Que tava vários anos sem manutenção e na assembleia elas diziam pra mim, umas senhorinhas, mas por que eu já tô velha, daqui a pouco eu vou morrer? Eu disse, mas a senhora já pensou se alguém passar lá na frente, caiu uma pastilha dessa na cabeça e morreu uma pessoa lá?
A senhora tem que terminar os últimos dias da sua vida pagando indenização para outro porque vocês não fizeram uma manutenção no empreendimento, que é a casa que vocês moram? E se for um parente seu? E aí tu começa a levantar a dúvida na cabeça da pessoa para poder conseguir fazer com que ela entenda que a responsabilidade é dela. Por mais que seja nossa como síndico, mas é dela. E aí você consegue convencer. Por quê? Porque você trabalhou o auditivo, o visual e O emocional. a emoção. Então, aí tu consegue fazer as pessoas entenderem. Mas é difícil, entende? É complicado. Que é desgastante. Tem condomínio que às vezes você tem que chegar e dizer assim, não, isso aqui não é pra mim. Por quê? Porque a maneira que vocês querem trabalhar, eu não trabalho dessa forma. Eu tive um condomínio que em 45 dias, eu assumi em 45 dias, eu entreguei a carta de renúncia pro conselho. Joyce, quando você faz aquele famoso planejamento estratégico, o business plan da empresa, você define missão, visão e valores, a cadeira dos valores, quando você define, faz a definição e estabelece quais são as condutas que levam ao exercício desses valores, não é só internamente, para quem que eu vou contratar, que valores que a gente cultua aqui dentro. É para fora também. Sim. E tem condomínios, tem cliente que não é para ser nosso cliente, porque ele vai estressar a tua operação. E tem que renunciar mesmo. O que acontece na prática é que, como o mercado ainda é muito incipiente, as empresas não têm um porte significativo, quando elas perdem um condomínio, perdem receita, isso impacta Sim. na retirada dos lucros, na distribuição dos lucros do sócio. E aí, por questões financeiras, por escassez, se mantém vinculado a um cliente que não adere aos valores. E aí é onde dá problema. E pior, né? Porque, tipo, esse condomínio, 45 dias. A gente fez todo o embasamento, levei um engenheiro para olhar a parte de elevadores e trocando. Aí chegou um dia, não, mas tu não entendeu. Nós vamos mandar, tu vai assinar só e deu. Eu digo, quê? Olhei pro Valmir, tava do meu lado. Nós não temos chave do condomínio, né? Não, tem, tá só a tag aí, né? Tira a tag. Foi. Tá aqui, até 5 horas a minha carta de renúncia vai estar na E administradora. renunciou, Joyce? Sim, sejam síndicos, porque eu não trabalho dessa forma. Sim. Pronto. Você tem que saber até onde vai a sua responsabilidade e saber se posicionar em determinadas situações. É um cliente? É um cliente. É uma renda? É uma renda. Só que, peraí, daqui a pouco eu vou responder civil e criminalmente por isso e se acontecer um problema maior dentro desse condomínio. E daqui a pouco, lá na frente, essas pessoas não são elas que vão assinar um contrato, sou eu que vou assinar. A responsabilidade é unicamente minha. E daí como é que fica? E quem que vai assumir um condomínio desse quando Assumiram. E deu Tem problema. gente no mercado, não sei, vamos ver, porque não faz muito tempo. Mas assume, cara, assume. Tem, cara. Tem bastante receita. gente. Assumem. Tem gente que, na realidade, só vê a parte financeira. Sim, mas depois... E Só que interessante que quando você, profissionalmente e racionalmente, você demite um cliente, que é essa a realidade, você se qualifica para isso e você sabe o porquê não deve continuar. Exatamente. Ok? Você ganhou autoridade com a sua atitude. Querendo ou não? Mas a Joyce não Talvez sei ele o quê volte. e tal. Amanhã ele pode vir te Talvez buscar ele para resolver o pepino que eles Sim. mesmos arrumaram. Aquele outro, ele já chega desmoralizado. Porque uma vez que ele vem para ceder às vontades alheias de pessoas que não são técnicas no assunto, o que as pessoas vão fazer é o que o brasileiro Fantoche. fala. O de fantoche. Agora vão montar em cima Marionete. desse profissional, de marionete, vão fazer dele o que eles querem. Até o momento que essa pessoa não vai mais suportar essa pressão, porque ele vai perceber que o dano gerado a ele no futuro pode ser maior, eles mesmos vão entrar em conflitos, e aí ou um sai ou eles saem com ele. Aí volta a dona Joyce para resolver Só que o é mais negócio. caro. Por causa do Exatamente. quê? Mas por causa do Exatamente. quê? De posicionamento de autoridade. E o interessante, Isso é comunicação. E o interessante é porque, assim, você está prestando um serviço como síndico, e aí eu acho que vai um recado especial para todos os síndicos, indiferente de você ser síndico morador, eu comecei como síndica moradora também, mas você tem que buscar a qualificação. Não adianta achar, eu vou ficar durante 2 anos aí, depois eu vou ver o que vai acontecer. Existe uma responsabilidade muito grande nisso. E o pior, deu tal coisa lá. Era a Joyce que era síndica. Era fulano que era síndico. Mas não fui eu que... Mas tá lá a tua assinatura. Então, assim, é o nosso nome que tá ali, é a nossa empresa que tá ali. E o principal, eu tenho uma perspectiva de vida. Eu tenho um lema dentro da minha empresa.
Então, assim, quer você concorde ou você não concorde. Eu até numa assembleia há pouco tempo, de uma obra que eu estou executando num condomínio, o morador levantou uma calúnia em nosso respeito. Eu disse, olha, você pode bater na porta de qualquer prestador de serviço que trabalha comigo, pergunta se algum dia a gente cobrou algo por qualquer demanda. Não, eu cobro o meu salário do condomínio, eu cobro pelo meu serviço, e se alguém quiser colocar preço no meu serviço, eu digo não. Eu sei o que o condomínio vai me demandar. Quando eu vou elaborar uma proposta, eu vou até o condomínio visitar, conhecer a realidade do condomínio, entender qual é a necessidade deles, conversar com um conselho, fazer uma visita. Eu vou analisar todas as áreas que tem, eu sei quanto tempo esse condomínio vai me demandar. Eu sei o esforço que ele vai me demandar, da minha equipe, o quanto isso vai tomar de tempo. E aí é baseado nisso que eu vou fazer a minha proposta. Levantar o valor daquilo que realmente eu tenho que receber por isso. É para isso que eu trabalho. Eu não trabalho para receber X de fulano, X de ciclano, X de beltano. Não é dessa forma que eu trabalho. Ah, tem gente que trabalha assim. O problema é de cada um. Só que quando eu deito a minha cabecinha no meu travesseiro, eu tô sossegada. Então eu posso bater de frente no que eu quiser, porque eu sei que nessa parte eu tô tranquila. Diferente de muitas situações, porque as pessoas fazem isso às vezes na vida delas. Não no segmento condominial, mas lá na profissão dela. Ela tá acostumada a ganhar em cima de todo mundo. Cara, eu digo, é um problema teu. Se tu faz assim na tua vida, é teu. Agora não julgue as pessoas por aquilo que você vive. Somos totalmente diferentes. Exatamente. Somos personalidades diferentes, conceitos diferentes, valores diferentes. E isso as pessoas hoje elas não levam em consideração. Porque elas julgam o próximo pela referência muitas vezes dela. É a força do hábito, né? A força do hábito de fazer errado faz E a com que eu pessoa pense que que faz todo errado, ela mundo não pode tem fazer errado como compaixão. eu faço. E você já notou que a pessoa que faz errado, ela não tem É compaixão? o individualismo, né? Ela não sabe olhar. E eu digo porque eu tiro isso pela minha menina de 15 anos. Às vezes ela hoje ela tá com 15. Às vezes ela deixava nós quase doidos lá. Cada um que passava vendendo qualquer coisa na frente de casa, quando a gente morava em casa, que ela era pequena, se não era nós, era o vô que tinha que correr lá para ajudar, porque tá vendendo tal coisa, tadinho, e não sei o quê, e aquela coisa, se passava lá, tinha que comprar. E a personalidade você cria, você monta isso. Eu sempre aprendi desde pequena, e ela cresceu com isso também. Então ela tem hoje um entendimento totalmente diferente. Eu vejo que essa geração de hoje em dia não acontece dessa forma. As pessoas só pensam no delas, falta de respeito com professores dentro de sala de aula, falta de querer estudar, falta... Eu digo assim, às vezes eu falo com alguns síndicos, a gente vai fazer eventos, como a gente vai fazer agora, palestra... Ai, pra quê? Bobiça? Cara, é conhecimento, é o segmento que você está trabalhando. Ah, mas eu sou síndica moradora, mas não importa. Durante o período você está síndico, você tem que saber no que você está trabalhando, porque você está cuidando do patrimônio. Pensa, se acontecer alguma coisa com o patrimônio que eu estou cuidando, eu vou responder como? Tem síndicos que me questionam pelo seguro de responsabilidade civil que eu tenho. Pra quê? Tu paga seguro de responsabilidade civil numa cota de 2 milhões de reais, guria, se o condomínio paga o seguro dele? E amanhã eu não estou no condomínio e o condomínio vai levantar qualquer coisa a meu respeito. Como que eu vou responder? Com os meus bens? Com os meus patrimônios? Com o meu patrimônio? Não. Eu tenho que estar respaldado. Já usou, Joyce? Não, eu nem quero usar. Mas se eu precisar usar, eu tenho ali. Então, isso é importante. É você saber realmente, e eu acho que isso é no direito, é no jornalismo, é em qualquer cargo, seja ele de uma empresa, seja ele público, é você realmente ter princípios e saber naquilo que você está se metendo. Porque as consequências vêm de qualquer segmento, né? E o ramo condominial é assim. Ele é mais ingrato do que grato. Você mais ouve reclamações do que elogios. Mas às vezes você chega... A gente fez agora num condomínio uma feirinha nos sábados de manhã. E, meu Deus, a moradora, cara, foi a melhor ideia que vocês tiveram. Nosso condomínio é retirado. Agora a feira vem todo sábado aqui para dentro do condomínio e traz a verdura fresquinha, coisa. E isso traz para eles uma vantagem e você ouvir... Cara, a sacada de vocês foi muito boa. Teve uma só que passou reclamando, remungando, que o preço era mais caro do que na verdureira, mas a senhora não é obrigada a comprar. Vai lá na verdureira e compra. Então, assim, isso é saber gerir esse emocional total. E é sobre isso que a gente vai falar aí dia 11, num evento especial aí, né? Tratando um pouquinho sobre essa comunicação. Comunicação é a chave do sucesso. Poder das palavras. E a gente... Eu não sou perfeita, eu tenho muito para aprender em comunicação. Eu acho que não só em comunicação, mas às vezes a gente gere várias coisas ao mesmo tempo. As meninas aqui brincam que como é que sabe, porque às vezes eu tô lá dentro do meu escritório, a Gabi tá falando uma coisa aqui, a Helena tá falando outra, eu respondo uma, respondo outra. Ela assim, mas como é que tu lembra disso? E tal coisa. Eu tenho essa parte de assimilar isso desde o tempo de escola, então eu consigo hoje pegar um livro e lê-lo e daqui a pouco você perguntar e eu saber te dizer sobre o conteúdo do livro, mas eu sou aquela pessoa que eu tô lendo e eu tô rabiscando e eu tô escrevendo. É que a sua mente está treinada para isso. E é uma coisa minha.
diferente às vezes de outras pessoas que precisam que seja mais desenhado, mais explicado. E aí chega a parte do síndico também saber fazer isso. Então, eu acho que nada melhor do que você, síndico, se qualificar. Não só na parte de cursos para sindicatura, existem palestras, existem cursos de oratória, onde você não só na vida sindical, mas em qualquer profissão que você tenha, hoje se destaca no mercado quem sabe se posicionar, quem sabe falar, quem sabe se portar num ambiente específico. Eu acho que isso é o principal, né? Não só no ramo condominial, mas em todas as profissões. É a pessoa realmente saber se portar no ambiente e saber se colocar. Porque tem pessoas que não têm o autocontrole. Às vezes digo, ei, respira. Respira, calma. Ah, mas eu vou responder. Não responde. Às vezes eu tenho uma subsíndica. Pronto para ouvir, que eu digo para ela, falar, eu né? digo para ela, se eu tô aprendendo com a Joyce, ela diz para mim, tô aprendendo com a Joyce a me controlar. Escuta, deixa eu falar. Deixa. Ah, mas não vai responder. Não, calma, não é hora de responder. Todo mundo terminou de cuspir? Agora vai lá e pontua educadamente. E aí você consegue controlar e aí acaba por ali. Aí daqui a pouco já estão vendendo lá cachorro quente, estão vendendo outra coisa e a briga acabou. Agora, se você tocar mais linha na fogueira, e aí o fogo vai, ó. Aquela máxima, deixa falar. Não é, doutor Gustavo? É que fomenta demais, é igual planta, né? Se a gente rega a planta tende a crescer. Se coloca no sol, cresce também. Então, se a gente dá foco no conflito, se a gente fomenta isso, ele cresce. A gente tem que ter estratégia também nesse gerenciamento, porque a parte de gerenciamento dos números, a parte de gerenciamento das manutenções preventivas, preditivas, corretivas, isso é tranquilo. Agora, lidar com as pessoas é o difícil. Que é o grande desafio de qualquer empresa. E agora, né, nova lei, né? A questão emocional. Sim, NR1. Também NR1. Saúde emocional. E isso aí mesmo. Tem toda uma questão. Eu digo assim, ó, quem trabalha como síndico que consegue, passou em qualquer expectativa de vida que você tem em qualquer outra profissão. Porque eu acho que ele é um prefeito. Ele é mais detestado do que amado, muitas das vezes. Porque a partir do momento que você multa uma pessoa, ela já te odeia. Você vai controlar a vida de pessoas que depois vão te eleger. Então, acaba sendo, por vezes, ingrato, até numa assembleia, se você dá uma resposta um pouco atravessada, e por isso o controle emocional ele é fundamental, aquela pessoa já se tornou o teu inimigo, vai começar um processo persecutório. Da mesma forma, quando você aplica as penalidades, a penalidade é o clássico. A pessoa te elegeu, fez campanha para você, depois ela acha que pode descumprir o regulamento interno pelo fato de ter votado, vai ter algum benefício com aquilo. Mas tu deveria ter me ligado, me informado. Não. E aí recebeu a multa, pronto, já virou um detrator, já quer, mas agora como eu te elegi, eu vou te destituir também. E aí começa aquela conversa. Que aí virou a facilidade agora, né? Todo mundo quer. Eu sempre digo assim, ó, beleza. Às vezes eles perguntam para mim, eu digo assim, mas qual é o embasamento que vocês querem levantar isso? Vocês estão falando para mim que querem destituir um síndico, mas qual é o embasamento? Vocês têm comprovação? Por quê? Porque ele pode fazer, né? Ele pode também entrar com uma ação contra o condomínio e ficar recebendo em casa. Porque se vocês caluniarem ele sem prova, ele vai ganhar. Muitos querem então, é fazer, muito fácil mas não você saber, querer né? atirar pedra, mas você não saber entender a real. E aí eu volto na questão, por isso que é bom o síndico o condomínio ter uma boa administradora, uma boa assessoria jurídica para que não sofra esses problemas, né? Porque a gente vê muitas das vezes as pessoas querem fazer as muvucas e levantar sem embasamento. Ah, mas a convenção te pode destituir com 2/3 ou com 1/4 de assinaturas para destituir o síndico. Vai lá, levanta uma caluniazinha sem comprovação. Às vezes marcam a assembleia sabendo que o síndico nem vai poder estar naquela data, que também é outra coisa errada, porque ele precisa prestar contas, e aí acham que assim está resolvendo o problema. Não, mas espera aí, gente, não é assim que funciona. Ou faz uma assembleia toda irregular, convocam sem mandar como tem que mandar para a administradora, para o e-mail dos moradores, convocam meia dúzia e acham que vão resolver isso com meia dúzia, né? Assim que funciona. Então, a legalidade de tudo isso é muito importante. E o síndico tem que saber. Eu sou bem clara, assim, ó, existem as guerras que eu quero lutar e as guerras que eu não quero lutar. Porque a guerra que eu não quero lutar é aquela guerra que está me afetando. E a partir do momento que ela começa a me afetar, eu perco a vontade de trabalhar naquilo. Eu acho que em qualquer segmento, quando você tem vontade de estar num ambiente, você tem vontade de lutar por ele, de melhorar ele, é porque você gosta do que você está fazendo. Agora, se você perde a vontade de trabalhar, de trazer benfeitoria para esse condomínio ou para qualquer segmento,
é porque isso já saiu do teu coração, então não é mais para mim. Eu, Joyce, ajo dessa forma. E aí, vida que segue. Mas tem condomínio que aí você sai daqui a pouco, meu Deus, essa semana uma condômina minha disse assim, um condomínio que a gente saiu, não, acabaram levantando lá, tiraram a Joyce, botaram um outro. Meu, Ana, vamos fazer um baixo-assinado agora pra Joyce voltar. Eu digo, aí a minha outra condômina falando pra mim, Joyce, Quantos por cento falando? eu vou cobrar a mais agora para retornar? Eu digo, que bom, né? Não, por quê? Porque um ano a Joyce chegou lá, a Joyce botou a casa em ordem, resolveu tudo. Aí acharam que não estava bom o suficiente, 2 pessoas, fez a muvuca e tinha poucas pessoas na Assembleia, acabaram ganhando porque estavam com procurações. E daí depois, como é que fica? Então, é isso que eu digo. E eu não digo só Joyce, eu digo qualquer síndico. Tem síndicos aqui na nossa região que fazem trabalhos maravilhosos como síndicos moradores e que às vezes os moradores não valorizam. E aí nunca vai ser 100% para ninguém. Um síndico ele não vai agradar todo mundo. Você tem que olhar pelo bem coletivo. Porque se eu te multar, Caleb, tu não vai gostar de mim. Pô, eu deixei a tapete lá, a Joyce me multou. Eu deixei tal coisa lá no meu carro, lá fui lavar o carro, a Joyce me multou. Eu andei com o meu cachorro, o teu cachorro é o Boni. O Boni fez xixi lá no hall de entrada, a Joyce me multou. Não quero mais saber da Joyce. E aí como é que fica? Mas é regra. Eu digo, não é pessoal, não sou eu que abro a ocorrência contra a sua pessoa, é os moradores que vivem na mesma comunidade que você. E aí isso traz esse conflito que o síndico tem que saber, muitas das vezes, se pronunciar e explicar para o morador. E ele vem com 7 pedras, né, doutor Gustavo? Porque depois eles mandam aqueles e-mails de defesa da multa, que a síndica está agindo de forma pessoal. Mas eu não sou o teu vizinho que reclama, ou o outro vizinho que reclama do barulho, ou nada do tipo. Então, é complicado essas questões. Então, e isso tudo o síndico tem que saber gerir. E os empreendimentos, agora, especialmente em Santa Catarina, que virou a referência, se a gente fizer a análise dos dados, até foi bastante divulgado essa semana, os dados do censo comparativo de 2022 e 2024, São Paulo perdeu uma quantidade significativa de habitantes, o Maranhão foi o estado que teve o maior êxodo de pessoas, Pará, Amazonas, e Santa Catarina ganhou mais de 350 mil habitantes. Nossa! Ou seja, Santa Catarina se tornou foco de pessoas querendo residir aqui por conta da qualidade de vida. Isso fomenta naturalmente o mercado imobiliário. E anteriormente, as incorporadoras, construtoras, advogados, síndicos, todo mundo buscava o mercado externo para entender como funcionavam os empreendimentos lá para poder trazer para cá. Agora inverteu. Agora as pessoas vêm para Santa Catarina para entender como são os empreendimentos, porque o nível de complexidade desses empreendimentos vem se tornando bastante significativo. Empreendimentos em sistema de subcondomínios, com seções distintas dos empreendimentos. A gente tem empreendimentos que tem 3 subcondomínios, um subcondomínio residencial, subcondomínio para short stay, locações por curtíssima temporada, e residencial, que não se comunicam com gestões independentes, situado inclusive num condomínio de lotes, que vai ter um síndico, e esse condomínio de lotes é vinculado a uma associação de moradores, porque é situado no bairro planejado. E isso não é um único empreendimento, a gente tem uma série de empreendimentos aqui em Santa Catarina sendo projetados dessa forma. Ou seja, já pensou? O síndico das antigas, lá que não se capacitou, não se qualificou, inserido num contexto desse, e essa é uma grande preocupação. Sim. Das urbanizadoras, das incorporadoras. Tá, eu estou projetando tudo isso, mas quem vai gerenciar? Será que tem profissionais com capacidade técnica para poder fazer a gestão desse tipo de empreendimento? Porque são interesses muito distintos, são interesses até conflitantes em diversos aspectos. Como faz? Tem conhecimento para poder fazer as manutenções da complexidade? Então, veja, a gente sempre parte para esse caminho de ter conhecimento, de saber gerenciar. E hoje, com esse perfil desses empreendimentos extremamente complexos, aqueles que não se qualificarem, de fato, vão ficando para trás. Porque as assembleias, a gente nota uma decadência no perfil das pessoas. Antes, assembleias intensas e complicadas eram exceções. Hoje tem se tornado regra. As assembleias mais tranquilas, elas são as exceções. Porque está todo mundo muito nervoso, muito irritado, as coisas são muito rápidas, balma, amor líquido, né? Tudo é muito líquido, tudo é muito efêmero, nada é permanente. E, além de tudo isso,
a gente tem a economia também derretendo, taxa de juro alta, então está todo mundo muito nervoso. A gente nota isso lá no dia a dia das assembleias, por isso que conhecimento aliado a uma boa comunicação, as assembleias tendem a ser um pouco menos perturbadoras. E tudo é comunicação, né? Você pode ter o conhecimento teórico, você pode ter a prática. Se não souber comunicar com o público que você está lidando, que é um multipúblico, são vários públicos dentro de um só, não vai chegar ao conhecimento determinado. Gente, é muito conteúdo, é muita coisa. A gente podia fazer um podcast de 5 horas e nós ia ter conteúdo aqui para conversar 5 horas. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Eu vou falar aqui da FP, empresa terceirizada, mandar um abraço para o Fábio, para a Xanda e toda a equipe. SWF Seguro. Síndico não pode ficar sem analisar o seguro aí do seu condomínio. Você, condômino do seu apartamento, do seu carro, da sua casa, o que você tiver aí para pôr no seguro, você vai entrar em contato com a equipe da SWF e você vai ser muito bem atendido. Sicredi, não tem cooperativa que não é 100% condomínio. Só a Sicredi, gente, não tem como ser diferente. E a Sicredi é uma das nossas parceiras aqui também. Escrisul, pensou em produtos de limpeza para o dia a dia dentro do seu condomínio? Você pensou na Escrisul, Paulinho e toda a equipe. Logo, logo a gente vai ter um podcast especial falando sobre produtos de limpeza. Activity Elevadores. Manutenção de elevador é uma coisa muito séria. Você não pode deixar de fazer. Atende Portaria. Pensou em tecnologia, monitoramento, controle de acesso, portaria remota? Você pensou na Atende Portaria? E a HP Detetizadora. Quero mandar um abraço aqui para o Jonathan e toda a sua equipe aí da HP, né, que estão sempre cuidando de todas as pragas dentro dos nossos condomínios. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos esses parceiros que fazem com que o Vivendo em Condomínio esteja aí todos os dias na telinha aí da RIC Record, como aqui também no nosso canal no YouTube. E eu convido você para um evento especial que vai acontecer amanhã, dia 11, tá? Que é um evento aqui onde nós vamos estar, né, numa palestra, eu, Gustavo Camacho e o Caleb, trazendo conhecimento para você. Lógico que eles vão palestrar, eu só sou a anfitriã da festa. E eu espero você, primeiro evento do Vivendo em Condomínio aqui na nossa região, e não vai ser só o primeiro, vem muita coisa aí pela frente. Logo, logo, a gente vem com uma palestra aí também sobre elevadores muito importante. Muito obrigado para vocês, de coração, é um prazer tê-los aqui, né? 2 grandes mestres para mim, e eu acho essencial a gente ter esse bate-papo e trazer sim para os síndicos e parceiros todo esse conhecimento, e a gente se vê lá na palestra, e com certeza a gente vai ver os síndicos aí, coffee break, vai ter uma jantinha, ó, top, vocês não vão se arrepender. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aqui, e compartilhar conhecimento sempre nos faz aprender mais, porque o quanto eu aprendi com vocês hoje aqui de noite, né? E você também, doutor Gustavo, sucesso, sempre juntos, né? Mais uma palestra então. É isso aí, estaremos juntos dia 11, mais uma vez, é uma satisfação estar com você, Caleb Joyce também, a gente sempre tem bastante coisa para poder compartilhar, para poder aprender, e esse é o bacana, né? Essa é a nossa cachaça dos condomínios e do mercado imobiliário, porque cachaça boa. Não deixa ninguém tonto. todo dia acaba sendo ruim, na hora é ruim, mas depois é bom, né? Depois é bom. É igual fazer academia, que tem você prazer dolorido também. assim, mas tem o prazer também. Pronto. E aí depois gera o quê? Conteúdo. É isso aí. Experiências são conteúdo para mim e para você. Muito obrigado e uma boa noite a todos.